Muito bem, amigos, amigas, todos que nos acompanham aqui no nosso Notícias Comentadas do canal Mesa de Debates, de tudo um pouco, e aqui é de tudo um pouco mesmo. E, claro, notícias comentadas sempre abordando principalmente o lado político, um pouco econômico, social também da coisa, e a coisa pegando fogo. Claro, falamos em especial de Brasil, política brasileira, como todos vocês muito bem sabem, mas claro, abrimos sempre espaço também para entender o todo, o conjunto, o coletivo e falar aí de outros países e mundo de uma forma geral. Mas a princípio, CPI da Covid. Claro que nada de tão significativo eu poderia citar agora nesta semana, mas temos que entender que com os depoimentos de representantes de laboratórios e todos aqueles que estão envolvidos ou estariam envolvidos em tantas negociatas como a gente tem observado nas denúncias, nas indagações dos senadores e tudo aquilo que vem sendo cobrado e questionado, é evidente o jogo de mentiras. Esse é o termo que eu queria tratar aqui e jogar para vocês, inclusive, porque você pode até, e eu não estou aqui para culpar esse ou aquele a princípio, a gente está aqui para entender a questão como um todo, e você pode até querer defender esse ou aquele, buscar explicações, meandros, mas inegavelmente alguma coisa errada está acontecendo. Não é possível, segundo tantos discursos, tantas narrativas, ouvi até um material na Globo News, perdão, no podcast da Renata Lopretti, em que ela entrevista o professor Eugênio Butti, professor de jornalismo, comunicação da Universidade de São Paulo, em que eles tratam bastante essa questão da narrativa e da guerra de narrativas. Se puderem, procurem esse podcast aí é, na Globo, né, no G1, podcast Renata Lopretti, Eugênio Butti, narrativas, digita alguma dessas palavras ou esse coletivo de palavras aí, esse combinado, que com certeza vocês vão encontrar o material e sugiram que ouçam. Algo em torno aí de 20 a 30 minutos que vai valer bastante do tempo de todos vocês, eu posso garantir. E essa guerra de narrativas, ela está justamente trazendo para a gente esse jogo de mentiras, porque alguém, de alguma forma, de algum lado, está mentindo. Alguma coisa errada aí está acontecendo. Então, você que é a favor ou contra o presidente da República, ou o seu governo, ou quem quer que seja, é, bastante cuidado antes de tudo, porque eu acho que tanto para atacar quanto para defender é um momento aí de muita parcimônia, de muita cautela, evidentemente, e exige-se que a gente esteja atento e prestando atenção em tudo que ocorre. Claro que, para além da CPI da Covid e toda a polêmica em torno da vacina e como a pandemia foi gerenciada no Brasil, nós do Mesa de Debates temos nossas visões, nossas colocações e visões e opiniões, né? Visões de mundo com relação à forma como o Bolsonaro e o bolsonarismo comandam o país e, consequentemente, nos colocamos aqui num canal abertamente de oposição a ele, porém não sem buscar mostrar através de entrevistas, análises e reportagens o porquê disso, evidentemente. E claro, você ouvinte tem todo o direito de concordar ou não e formular a sua opinião a partir de tudo isso.
A questão é que, independente do lado que você adote nessa guerra, alguma coisa muito terrível acontece e aconteceu nessas transações, nessas negociações de vacinas, e, segundo o senador, que não houve corrupção, mas o pessoal, os senadores da situação alegam que não houve corrupção porque não foi pago nada, porém não foi pago nada justamente porque a turma do Ministério Público responsável pelas contas, responsável pela fiscalização, em verificar se está tudo dentro dos conformes, viu que tinha o problema lá. Ou seja, é o cara que queria roubar o banco, mas foi pego com a boca na botija, aí ele consequentemente não roubou o banco, e qual que é a alegação dele? Eu sou inocente, eu não roubei o banco. Eu não tenho um centavo do roubo do banco aqui comigo. Eu sou inocente. Claro, olhando por essa lógica, ele realmente não roubou o banco, mas ele tinha a clara, pretensa e estratégica intenção de roubar o banco. Então, senador, para cima da gente não. Como diria minha querida amiga Marisa de Paula, para cima de Mauá, só Taubaté. E nesse caso, nem Taubaté, porque aqui nós somos de São José dos Campos, né? Brincadeiras à parte, né? Sem bairrismo, vamos passando aqui para o próximo assunto. No caso, eu não tenho muito o que abordar com relação a esse, é apenas, eu acho que é democrático aqui falarmos que haverão manifestações em setembro, organizadas, chamadas para setembro contra o governo do presidente Jair Messias Bolsonaro, porém, esse movimento, no caso, chamado pela direita tradicional ou pela direita centrista, cada um aí, evidentemente, vai dar o nome que lhe convém. Que a gente pode chamar aí de MBL, PSDB, Democratas, Vem Pra Rua, Partido Novo, entre outros grupos e partidos políticos que se encontram, permeiam a esfera dessa centro-direita, dessa direita liberal, insatisfeita com as políticas do governo de Jair Bolsonaro, mas aí entra o pulo do gato. Eu não vou por hora entrar nessa discussão com relação à necessidade de encorpar uma mega manifestação que abrace todos os lados da história, contrários ao governo de Jair Messias Bolsonaro. É realmente uma questão polêmica. Há aqueles que dizem que é preciso haver uma mega manifestação em que una todos os lados, todas as ideias contrárias, o objetivo principal de derrubar Jair Bolsonaro, e depois a gente resolve as nossas diferenças. E há aqueles grupos que vão dizer que precisa separar as duas coisas. Não dá para, apesar das manifestações quererem as mesmas coisas, elas são formadas, elas são combinadas, elaboradas por grupos que têm visões ideológicas, políticas, econômicas, sociais distintas, e, consequentemente, essa união, mesmo que momentânea, poderia ser fatal em alguns outros aspectos. Por isso mesmo, eles entendem que as manifestações a priori organizadas e chamadas por movimentos, partidos, grupos de esquerda não devem compor, dialogar os grupos classificados, ideologicamente identificados com o pensamento de direita. Há uma lógica nisso, no sentido
da gente entender que, por mais que os grupos podem ter semelhanças com relação ao descontentamento com o governo Bolsonaro, é, politicamente eles pensam diferente e têm propostas e visões de mundo diferentes para o Brasil, para o mundo, para a sociedade. Então acaba uma coisa não encaixando na outra. Você pode até, entre aspas, dar a mão para o seu adversário contra um dito adversário maior, mas e depois como é que fica? Você tem sempre aquele medo da famosa apunhalada nas costas. E tem os que defendem que a gente pode até ter essa união, desde que fique muito bem claro qual é a posição de cada grupo, qual é o papel aí de cada grupo. Eu acho bastante polêmico. Isso é algo assim até que o canal precisa conversar entre si, porque a princípio não defendemos a união das lutas, mas é provável que, assim como no caso da derrubada de Collor de Mello, isso talvez um dia, em algum momento, pode ser que aconteça, porém nós temos sempre que deixar claros quais são as posições e o que pretende, qual o projeto de nação dos grupos de esquerda e qual o projeto de nação dos grupos de direita, embora ambos sejam contrários ao governo e às políticas de Jair Messias Bolsonaro. Claro que tudo isso será devidamente discutido, afinal ainda estamos na metade de julho e temos todo um mês de agosto para esse assunto voltar à pauta e ser devidamente rediscutido. Outro assunto importante para abordarmos nesse nosso Notícias Comentadas desta semana, e o assunto que dá pano para manga, e esse aqui é deveras polêmico, né? Mas bem, não é novidade para ninguém a situação de Cuba e estamos vendo aí uma onda de protestos inclusive bastante fogosos e violentos aí na chamada Ilha Socialista, porém temos que buscar entender certas questões e separar outras, né? A princípio, nós defendemos a revolta popular e as manifestações no que tange a uma discussão internacional contrária, principalmente a um dos grandes problemas da ilha, desde a Revolução Socialista até hoje, que é o embargo a Cuba, o bloqueio econômico a Cuba, que tanto prejudicou e ainda prejudica esse país, evidentemente. Isso é gritante, podemos conversar com quem quer que seja e sabemos dessa questão, o quanto isso atrapalha e atrapalhou o desenvolvimento de Cuba em muitos aspectos. Porém, nós não podemos também esquecer e descartar que não adianta dourar a pílula, não adianta florear as palavras. Lá é uma ditadura. Ah, mas é uma ditadura. Lá, basicamente, é um regime que busca alcançar, através da política socialista, através dos ideais levados por Che Guevara e influenciados pelos irmãos Castro, o desenvolvimento do país de forma mais justa e igualitária, porém em que pese todos os avanços populares, democráticos, proletários da ilha, infelizmente acabou sendo dominada por uma cúpula
castrista, né, dos irmãos Castro, uma cúpula castrista e, consequentemente, uma cúpula daqueles ditos protegidos do regime e protegidos do governo cubano. Claro que se a gente for discutir aqui democracia, participação política, entre outras questões que às vezes parecem óbvias, mas muitas vezes não o são, podemos até dizer que Cuba está com certeza muito melhor do que tantos outros países por aí. Mas não dá para negar que ainda existe uma forte política aliada e pensada por parte da família Castro, que ainda comanda em grande parte o segmento político da ilha, que pese a participação de tantos outros populares e agora termos um presidente que não é propriamente da família Castro, porém se diz aí um apoiador e alguém que continuará, evidentemente, avançando com os ideais e os planos do atual regime para dita consolidação do comunismo na ilha. De qualquer forma, isso também a gente acabou percebendo que não é tão bem verdade, já que até pelas questões político-econômicas e algumas já citadas como o embargo a Cuba, a ilha precisou, quando eu digo a ilha, o governo cubano precisou adotar algumas medidas até mesmo de cunho capitalistas para tentar uma relativa reabertura econômica e também salvaguarda de si e da própria população, mas claro que ainda não é o suficiente para parte para alguns dos grupos revoltosos que querem uma reestruturação capitalista na ilha, mas ainda dá um polo de segurança para não fazer a coisa andar muito rápido na direção de um governo capitalista, de um governo de direita, como não querem parte também da população. Fora que as manifestações elas acabam abrindo campos diversos. Você tem aqueles que são contra o governo de esquerda, o governo pró-socialista de Cuba e querem um outro tipo de governo. Você vai ter aqueles que querem mais liberdades, mesmo que seja dentro da política socialista. Você tem aqueles que querem liberdade, mas num governo de direita, num governo com outro viés, com outro espectro político ideológico. Você tem aqueles que querem o fim, querem simplesmente dizimar as conquistas democráticas da revolução em diante no país, querem ser subservientes aos Estados Unidos, e tudo isso é extremamente polêmico, extremamente complicado, porque você precisa fazer justamente essa separação e entender as complexidades que estão em jogo. O governo obviamente tendo que se defender e como uma ditadura acabando agindo de forma truculenta contra as manifestações, infelizmente tomou inclusive a atitude de prender ativistas também de esquerda, porém com divergências da política castrista adotada pela ilha, e também jornalistas que apenas estavam fazendo seu trabalho e cobrindo as atividades, cobrindo as manifestações lá em Cuba. Então, fica aqui também a nossa discussão. Não vamos ainda ficar tomando muito partido com relação a esse ou aquele, e temos que tomar cuidado com, e até por tomar partido, a gente tem que tomar cuidado com esse discurso da ambiguidade, da dualidade, do esse lado e aquele lado que muitas vezes é jogado pela grande imprensa e por alguns políticos ou por alguns
ou por alguns influenciadores, como vemos tantos por aí. E na verdade não há uma questão de atacar Cuba ou defender Cuba. O que a gente propõe é defender as conquistas revolucionárias de Cuba, da Revolução Socialista de Cuba, porém sem dar a mão, sem ficar enaltecendo a família e a cúpula castrista que infelizmente perdeu e dosou errado a mão em diversos momentos da história da ilha, inclusive ferindo diversos aspectos dos direitos humanos, e isso é de conhecimento notório e público. Por isso, teríamos que aprofundar a discussão pela necessidade de uma revolução dentro da revolução, algo que torne a ilha de fato uma continuidade do projeto socialista, mas sem a burocracia dos castros e as seclas no poder. Um poder realmente entregue à população e às discussões da Câmara dos Deputados e representatividade mais expressiva na ilha, que, diga-se de passagem, comparado com países como o Brasil, tem uma bela de uma representatividade. Mais de 50% da Câmara dos Deputados federais, que seria o correspondente a deputados federais no país, é composto por mulheres. Algo que no Brasil, se 20% forem mulheres, já é muita coisa aqui na Câmara dos Deputados. Então, essa é uma das conquistas que a gente precisa compreender e enaltecer em Cuba, mas, como dissemos, tomando cuidado para não concordar e não fechar e não dar as mãos para os erros e contrassensos históricos cometidos pela burocracia cubana, pelo governo cubano desde então. O assunto é complexo, sabemos que isso dá muito pano para manga e evidentemente queremos aqui a sua participação, a sua discussão, pois falaremos com outras pessoas a respeito para termos mais linhas de pensamento, outras abordagens. Eu só peço que não caiam no discurso dos grupos de direita, dos grupos de extrema direita e daqueles que querem desmantelar as conquistas revolucionárias em Cuba e com certeza jogar a população à margem do capitalismo neoliberal global e piorar uma situação que já está relativamente complexa naquela região. Muito obrigado. Esse foi o Notícias Comentados desta semana, hoje, dia 15 de julho de 2021.